Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Espero que vocês estejam bem, né? Estamos aí iniciando mais uma semana com as nossas aulas de Ciências da Natureza. Vocês já tiveram aula comigo nessa semana, né, na segunda-feira, aula da disciplina de eletiva 1, com aprofundamento em Ciências da Natureza. E hoje nós vamos fazer a parte do diagnóstico, né, da disciplina de Ciências, que a gente está utilizando as habilidades que são primordiais que vocês estudaram de alguma forma no ano passado, no ano de 2020, tá certo? Então, da mesma forma como nós fizemos na disciplina de eletiva 1, que nós também trabalhamos com habilidades de ciências para fazer esse diagnóstico, agora na disciplina propriamente dita de ciências, nós faremos da mesma forma. Então, nós pegamos duas habilidades diferentes, né? E nós vamos trabalhar com a temática dessas duas habilidades na nossa aula. Então, vai ter o tema 1 e vai ter o tema 2. Vocês irão acompanhar a aula na nossa apostila Rodrigues Alves, né? Então, vocês podem ir assistindo a aula e seguir lá no diagnóstico de ciências, fazendo as observações, fazendo alguma anotação. Quando terminar aquele tema, vocês podem fazer os exercícios, né? E como eu disse para vocês na segunda-feira, caso seja necessário, se vocês assistirem a aula, lerem o conteúdo da apostila e não entenderem alguma coisa, vocês podem estar mandando mensagem para mim no privado, que eu vou estar atendendo a cada um de vocês de maneira individualizada, né? Então, caso seja necessário, não hesitem em mandar mensagem, não fiquem com essa dúvida, né? Não deixem a dúvida em casa. Mandem mensagem aí para os professores, que a gente está aqui para auxiliar vocês, tá bom? Então, vamos começar lá o nosso diagnóstico, né? Lembrando que são habilidades do ano anterior, tá bom? Então, o nosso primeiro tema a ser trabalhado é a questão dos combustíveis, né? A história dos combustíveis, a questão da energia, né? É um tema bastante polêmico atualmente por conta da taxa de poluição, por conta dos combustíveis fósseis serem recursos esgotáveis, né? Hoje a gente tem fontes de energia limpa, então é um tema aí bastante em alta e que a gente acaba usando em muita coisa, inclusive, de certa forma, nós vamos usar alguma coisa deste tema no nosso projeto da eletiva 1, né? O nosso projeto desse primeiro semestre. Então, vejam como é um tema importante a ser trabalhado, tá bom? Então, falando aqui um pouquinho a respeito dessa história, né, de uma forma bem simplificada, então nós temos que o ser humano, desde lá dos primórdios, né, sempre busca condições de vida mais confortáveis, né? E por conta disso, acabou aí desenvolvendo, ao longo da história, vários tipos de combustíveis, desde combustíveis mais primordiais até coisas mais avançadas que a gente está utilizando hoje. Lembrando que esse estudo ele é um estudo contínuo, ele ainda existe, né? E atualmente a gente tem buscado fontes limpas de geração de energia, justamente pela questão ambiental, né, que traz muitos problemas, e também pela questão, como eu havia dito na primeira slide ali, né, pela questão de serem recursos esgotáveis, os combustíveis fósseis, por exemplo. E daí nós podemos destacar que a mais recente preocupação de cientistas e estudiosos é desenvolver, né, fontes de energia com impacto ambiental reduzido ou nulo, que foi o que eu falei com vocês, e eu cheguei até a trabalhar na outra sala a questão do aquecimento global. É um problema sério, é um problema que já está acontecendo, né? E uma grande parte desse problema é gerado pela queima desses combustíveis. Então, não é algo que está marcado para acontecer, é algo que já acontece e isso tem gerado, né, grandes preocupações. Porque, como vocês sabem, a temperatura do nosso planeta está subindo e isso, a nível de qualidade de vida, não só humana, mas também dos outros seres vivos, não é bom. Então, existe essa preocupação.
Então nós temos, né, que lá nos primórdios, a primeira e mais antiga, né, fonte de energia que a gente tem conhecimento vai ser a madeira, né, a queima da madeira. Então ela é utilizada lá desde os primórdios, hoje em dia a gente ainda usa para diversos fins, né? E essa queima de madeira, ela é uma fonte, né, que durante o processo gera muita poluição. Mas ela ainda é utilizada, mesmo com o desenvolvimento aí industrial, ela ainda acaba ocorrendo, e daí nós entramos em um outro problema atual, que é a questão, né, do desmatamento exagerado aí para diversos fins. Então, reparem que esse processo ele não é bom em vários sentidos. E se a gente pegar, fazer uma comparação do que a gente tinha, né, de mata no passado e hoje em dia, vocês vão ver que quase tudo ali foi devastado, né? Restaram fragmentos de mata, e um desses fatores é a queima dessa madeira, a extração para a construção de móveis, enfim. Mas os relatos indicam a madeira como a primeira e mais antiga fonte de energia. Depois, né, com o passar do tempo, nós tivemos o processo de revolução industrial, e durante esse processo, as fontes de energia elas sofreram, né, importantes guinadas. Então, novas fontes de energia acabaram se desenvolvendo. Lembrando que essas fontes que estão sendo citadas não são fontes limpas, né? Extração do carvão, por exemplo. E a partir da Revolução Industrial e a era das máquinas, né, que nós temos aí um processo tecnológico bastante grande, até hoje ele vem avançando, novas fontes de energia foram desenvolvidas, e essas fontes de energia, muitas delas, são fontes extremamente prejudiciais. Um exemplo seria a energia nuclear. No Brasil, ela não é muito utilizada, mas tem países que existem as usinas aí nucleares que trabalham com materiais que são radioativos, e esse material ele é tão tóxico, tão poluente, que não existe nenhuma maneira correta de fazer o descarte dele na natureza. Então esse material ele acaba, a sobra, o residual, acaba ficando armazenado em containers. Esses containers são, por exemplo, descartados no oceano. Então imaginem a situação de um container desses romper, né, e esse material radioativo escapar ali, o prejuízo que vai causar para o meio ambiente. Lembrando que demora anos e anos para essa radioatividade desaparecer. E esses materiais eles acabam sendo aí cancerígenos e causando mutações nas células. Então, bem ruim. Então, aqui, ó, nos primeiros anos do século XX, a popularização dos automóveis ampliou ainda mais a demanda internacional por combustíveis de alto desempenho. Dessa forma, os combustíveis fósseis, então somente empregados na obtenção de querosene, passaram a ser fonte de energia de obtenção de gasolina. Aqui eu entro num ponto bem importante. Vou até colocar aqui a imagem para vocês verem. Essa aqui é uma petrolífera. Então, o que acontece? A partir da extração do petróleo, que é super valorizada, a gente consegue produzir vários combustíveis. Esse petróleo ele passa por um processo ali de separação e ele consegue gerar vários materiais, como o querosene, como a gasolina, por exemplo. Gasolina é essa que a gente utiliza nos combustíveis. Esse tipo de material, né, o petróleo, ele vem da decomposição de animais, vegetais ao longo de milhares de anos ali, né, que ficaram soterrados, por exemplo, no fundo dos oceanos e acabaram se transformando. E é um recurso esgotável. Se ele é esgotável, ele acaba. Chega uma hora que ele vai, como o nome já diz, ele vai esgotar. Então, já existe uma preocupação. E se acabar? O que a gente vai fazer? O que a gente vai ter como opção? Então, já existe essa preocupação, né,
Na hora que esses combustíveis fósseis eles ficarem em uma quantidade muito reduzida, porque não é o ser humano que produz, a gente extrai, tá? A petrolífera ali, ela está fazendo a extração desse combustível fóssil, ela não está produzindo. Ele é produzido naturalmente aí ao longo dos milhares de anos. Então, na hora que acabar, o que vai ser feito? E daí vem a busca de fontes mais limpas. E vale lembrar aqui, né, que a queima desses combustíveis fósseis, ela é altamente prejudicial para o meio ambiente. Então, gera gases tóxicos, gases que prejudicam a nossa respiração, que colaboram com o aquecimento global, que ajudam a destruir a camada de ozônio, né? Lembrando que essa camada ela reflete parte dos raios solares, e essa passagem direta desses raios aqui para o planeta não é bom, não só pela questão da temperatura, mas também pela questão que esses raios solares eles são cancerígenos a nível de ser humano, né? Então reparem que esses combustíveis fósseis eles são bastante ruins. A taxa de emissão de poluição é muito grande. E daí, por conta disso, né, como eu falei que são recursos esgotáveis, nós temos que nas últimas décadas a preocupação com os impactos ambientais e também, e principalmente, né, a questão da preocupação desses recursos se esgotarem, fizeram então que novas fontes de energia passassem a ser estudadas e passassem a ser desenvolvidas, tá? Como eu falei, isso é um estudo que ele é contínuo, ele não acabou, mas nós já temos aí fontes mais limpas, né? Fontes menos poluentes e que são fontes que não acabam. Um exemplo, eu até coloquei aqui na imagem para vocês verem, seria a energia eólica, que ela é gerada, né, a partir da força do vento. Então, não polui o meio ambiente, não causa destruição, mas nós temos o ponto negativo, é que essas fontes mais limpas elas acabam tendo um custo muito alto, tanto de instalação como de manutenção, e isso acaba sendo um ponto negativo, tá bom? Então, a partir dessa breve história, né, dos combustíveis, tanto os combustíveis fósseis como a parte dos combustíveis fontes limpas, vocês já conseguem resolver a primeira parte do diagnóstico, tá bom? O nosso segundo tema da aula vai ser em relação aos terremotos, né? E quando a gente fala de terremotos aqui, nós temos que são fenômenos naturais e que eles são causados devido a uma pressão interna no planeta que acontece, né, com a movimentação das placas tectônicas. E durante essa movimentação, lembrando que as placas elas ficam então sobre o magma, né? Essa pressão dessa movimentação faz com que ela seja liberada. Existe um ponto onde ela inicia, que a gente chama de epicentro, e ela é liberada e ela atinge aqui a crosta terrestre, né? Onde estão os continentes, onde estão as cidades e as pessoas. E isso faz com que gere um tremor, e esse tremor, então, ele acaba sendo considerado um terremoto. E existe a escala Richter, né? Que faz a medição da intensidade desse tremor, que pode ser baixo, mas também pode ser alta, e causar muitos prejuízos, inclusive a morte de muitas pessoas, certo? Então aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra a intensidade, o impacto desses tremores. Então eles podem arrasar uma cidade inteira, levar essa cidade abaixo. Geralmente os países que têm a tendência a ocorrerem terremotos devido à localização ali do país sobre a placa tectônica, geralmente as construções elas são reforçadas, existem algumas adaptações para tentar amenizar as consequências, né, que esses tremores irão trazer, tá bom? Aqui no Brasil isso não acontece, e eu vou até mostrar para vocês aqui a questão do porquê não ocorre no nosso país, né? Que é a questão da localização do país em relação à placa tectônica. Nós estamos em cima, né, no centro da placa sul-americana, e geralmente esses tremores acontecem onde tem o encontro de uma placa com a outra. Então elas acabam gerando um choque ali, e isso faz com que o terremoto aconteça. Então aqui eu até coloquei quais são as causas
Então, como eu havia dito, elas ocorrem quando as rochas estão sob uma grande pressão que vem lá do interior do planeta. E essa pressão, né, tem a ver com as placas tectônicas e a pressão precisa ir para algum lugar, então ela acaba sendo liberada e essa liberação, como eu falei, gera uns tremores. Mas nós temos aqui, ó, o porquê o Brasil é considerado um país privilegiado em relação a essa questão de catástrofes naturais. Então, o nosso país ele está bem aqui, ó. Estou circulando aqui. Nós ficamos no centro da placa sul-americana. Então, reparem que a divisão de placas ela está aqui, né? E por conta disso, os abalos, os problemas acontecem nessas junções. Como nós não estamos nessas localizações, acontecem ali pequenos tremores, pequenas sensações que podem chegar no planeta, chegar no nosso país, mas isso é muito raro e não vai chegar com uma intensidade forte, como acontece no Japão, onde tem um encontro ali de 3 placas, tá certo? Uma localização bem ruim, tanto é que lá as construções elas são todas reforçadas para tentar suportar esses abalos. Então, a partir dessas informações, vocês já conseguem resolver, né, a segunda parte do nosso diagnóstico referente aos terremotos e à localização do Brasil em relação à placa sul-americana. Tudo bem? Então, fechando a nossa aula aqui, eu coloquei uma frase, né, motivacional que diz o seguinte: quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos. Dessa forma, eu encerro a nossa aula dessa semana, né? Leiam com atenção os textos, prestem atenção na aula, caso seja necessário, vocês podem voltar, façam corretamente as atividades do diagnóstico da apostila de vocês. E se vocês lerem e não entenderem alguma coisa, vocês podem estar entrando em contato comigo no privado, né? Como eu disse no comecinho da aula, que eu faço o atendimento individualizado com cada um, tá bom? Do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau, pessoal!